Iniciando mais um dia do nosso estudo, o livro Depois da Morte, nós teremos aqui o item número 12, o alvo da vida. O nosso item anterior foi o pluralidade das existências, né? Então, Leon Denis vem trazendo para nós, beijo Dafa, Leon Denis vem trazendo para nós uma linha de raciocínio bastante interessante. Falamos sobre o mundo material, falamos sobre o mundo espiritual, falamos sobre a vida imortal, falamos sobre as reencarnações como sendo parte de um processo evolutivo para todos nós, e agora falaremos sobre o alvo da vida, que é um tema também bastante importante para todos nós. Leon Denis aqui, naturalmente, ele não se aprofunda tanto, porque esse alvo da vida, que foi aqui 3 páginas, no máximo que ele dedicou a esse tema, paralelamente a isso, ele trouxe para nós um livro, O Porquê da Vida. É um livreto, na verdade, que tem ali uma história, que tem ali uma reflexão bastante interessante sobre essa questão, né? O porquê da vida. Por que existimos, o porquê das lutas, qual é o nosso objetivo. Então esse livro é bem bacana, para quem quiser, vocês vão encontrar também na forma digital. Como ele é pequeno, vocês vão ler com bastante rapidez. Se dedicarem, aí em algumas poucas horas vocês conseguem ler o livro todo. Então aqui ele traz para nós uma prévia do que seria esse porquê da vida, né? Então o alvo da vida diz assim para nós: por esses dados, falando sobre a imortalidade do espírito e as várias existências que nós experimentamos aqui no mundo físico, por esses dados, em torno de nós se estabelece a ordem. O nosso caminho se esclarece. Mais distinto se mostra o alvo da vida. Sabemos o que somos e para onde vamos. Desde então, não devemos mais procurar satisfações materiais, porém, trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto de seus passos, de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Nossos destinos são idênticos. Não há privilégios nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Mas cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a marcha. Entre as almas, só há diferenças de graus, diferenças que lhes é lícito transpor no futuro. Usando do livre-arbítrio, nem todos havemos caminhado com o mesmo passo, e isso explica a desigualdade intelectual e moral dos homens. Mas todos, filhos do mesmo Pai, nos devemos aproximar dele na sucessão das existências, para formar com os nossos semelhantes uma só família, a grande família dos bons espíritos que povoam o universo. Estão banidas do mundo as ideias de paraíso e de inferno eterno. Nessa imensa oficina, só vemos seres elevando-se por seus próprios esforços ao seio da harmonia universal. Cada qual conquista a sua situação pelos próprios atos, cujas consequências recaem sobre si mesmo, ligam-no e prendem. Quando a vida é entregue às paixões e fica estéril para o bem, o ser se abate, a sua situação se apouca. Para lavar manchas e vícios, deverá reencarnar nos mundos de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. Cumprida a purificação, sua evolução recomeça. Não há aprovações eternas, mas sim reparações proporcionadas às faltas cometidas. Não temos outro juiz, nem outro carrasco a não ser a nossa consciência, pois essa consciência, assim que se desprende
das sombras materiais, torna-se um julgador terrível. Na ordem moral, como na ordem física, só há efeitos e causas, que são regidos por uma lei soberana, imutável, infalível. Esta lei regula todas as vidas. O que, em nossa ignorância, chamamos injustiça da sorte, não é senão a reparação do passado. O destino humano é o pagamento do débito contraído entre nós mesmos para com essa lei. Aqui uma passagem, antes da gente continuar nesse nosso texto, tem uma passagem muito interessante aqui que foi colocada por Leon Denis. Ele diz assim para nós, que para lavar manchas e vícios, deverá reencarnar no mundo de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. Cumprida a purificação, sua evolução recomeça. Então, o interessante para nós, né, já respondo, Cizinha, o interessante para nós é pensarmos o seguinte, que nós temos uma trajetória, né? Quando nós estamos caminhando nessa trajetória e nós porventura nos desviamos daquele percurso que foi traçado, nós forçosamente temos que voltar a essa trajetória. E consequentemente, pelo fato de nós nos desviarmos e temos que retomar o caminho, isso significa uma parada na evolução, né, na nossa evolução. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação bastante pobre, mais ou menos como se nós estivéssemos assistindo uma corrida de Fórmula 1, onde o carro tem uma trajetória específica que quanto mais perfeita for a sua volta, mais rápido ele vai conseguir fazer a sua volta. Se por acaso ele acaba derrapando e saindo da pista, ele vai perder tempo porque ele vai ter que voltar. Então, mais ou menos assim é a nossa trajetória moral. Quando nós temos ali compromissos e nós nos desviamos desse compromisso, seja por uma questão de negligência, de incompetência, ou mesmo por opção, às vezes nós encontramos ali uma distração prazerosa para todos nós e nós paramos para poder desfrutar desse prazer, nós depois teremos que voltar àquilo que nós fizemos. Então seria que, de certa forma, nós ficássemos estacionados durante esse percurso, mas esse desvio e esse retorno será sem dúvida para nós um grande aprendizado. Então não há dúvida de que nós evoluímos em termos de conhecimento e de experiência, mas em termos de alcançarmos o objetivo, né, nós tivemos ali uma parada, tivemos um pequeno atraso. Nesse caso, a saída desse nosso percurso é a busca dessa satisfação. O retorno para essa trajetória é para nós aquele chamado que, vindo através principalmente das expiações, que nos coloca naquela condição de reparadores daquilo que nós fizemos de equivocado. Então, por isso, quando Leon Denis coloca que nós, diz assim para nós aqui, que a sua evolução recomeça, esse recomeço significa exatamente que, primeiro, nós temos que consertar aquilo que nós nos prendemos em equívocos, seja num passado próximo, seja num passado distante nas vivências anteriores. Então, hoje nós estamos aqui no mundo físico, muito de nós, ou praticamente podemos dizer que a esmagadora maioria de nós, né? Exato, porque existe uma diferença, Cizinha, daquilo que é prova e expiação que nós já estudamos. Né? Nós já estudamos, mas muitas vezes não compreendemos, porque é muito difícil nós analisarmos cada situação da nossa vida e fazer um julgamento do que é prova, do que é expiação. Mas nós tivemos uma vez um ensinamento bem interessante trazido pelo médium e então presidente do Centro Espírita Leon Denis, Altivo Panfiro, né, que ele, através dos seus estudos, ele trouxe para nós uma explicação assim, bastante interessante. Ele dizia assim que as provas, normalmente, elas são apresentadas para testar o nosso caráter. Só que nem sempre nós queremos ser testados. E como em qualquer escola, quando você fala para os alunos, pessoal, hoje é dia de prova surpresa. Todo mundo vai reclamar porque não estudou, porque não estava preparado, porque não queria fazer. Então a prova, de certa forma, desperta em nós uma certa rebeldia. Já a expiação, que é exatamente ali o conserto de alguma coisa que foi feita errada, normalmente o espírito comete o erro, vai para o mundo espiritual,
faz uma revisão da sua vida, faz um planejamento e opta por uma experiência que para ele seja uma forma dele corrigir aquilo que ele errou. Então a expiação, segundo essa explicação que o Altivo trouxe, que eu acho que é bastante interessante, ela é para nós assim uma opção. Então você escolhe uma expiação e você sofre uma prova. Então a prova ela desperta a rebeldia, a expiação desperta em nós a resignação, a aceitação. Então você poderia colocar, se você vai a um hospital e você encontra ali numa determinada ala do hospital, como por exemplo de doenças neurológicas, e ali você encontra dois pacientes, um ao lado do outro, ali no mesmo quarto, na mesma enfermaria. E ali você tem os dois pacientes com as mesmas doenças. Com a mesma doença os dois. E aí então, nesse caso, você vai perceber que existe aquele que está passando por uma prova, que é aquele paciente rebelde, aquele paciente que sempre reclama daquilo que está vivenciando, enquanto que aquele que é mais resignado, que apesar da dificuldade que ele vive, ele compreende que, embora inconscientemente, ele compreende que aquilo para ele é uma experiência necessária para a sua evolução. Então, a gente vê a diferença de provas e expiações. Então, normalmente a prova, como o próprio nome diz, prova de caráter. Então, vamos provar o seu caráter. E vamos te colocar numa situação em que você vai ter que fazer a escolha certa, e você vai ser premiado por isso, ou se você fizer a escolha equivocada, você terá depois que corrigir aquilo que foi feito. Já a expiação, então, é para você uma oportunidade de corrigir. E toda vez que você se submete a uma correção e é bem sucedido nisso, a sua consciência se alivia, a sua consciência sai mais leve, porque você reparou aquilo que no passado foi feito de uma forma equivocada. Então, são experiências das mais diversas. São experiências sempre que nos leva a esse aprendizado, a essa reflexão. Muitas provas, naturalmente, também nós não escolhemos as provas. Você pode, por exemplo, colocar assim, a Condessa Paula, que é um espírito que traz para nós um depoimento muito bacana, lá no livro Céu e Inferno, na categoria dos espíritos felizes, ela sempre diz assim para nós que você pode escolher uma prova, mas você tem que ter preparado para ela. Você não pode escolher uma prova que vai acima da sua capacidade. Então ela falava sobre a prova da riqueza, por exemplo. Porque ela era uma condessa, sendo uma condessa, ela tinha ali um título nobiliárquico, ela tinha uma posição social, ela era uma pessoa bela, uma pessoa gentil, uma pessoa influente. E então, vivendo isso, ela disse assim, olha, escolham a prova da riqueza como sendo a última. Porque aí você já submeteu todas as provas de caráter e você já tem condições de lidar com a riqueza. Porque se você escolhe logo no começo, você vai instigar em si mesmo todas as tendências negativas de satisfação material e tudo mais. Então, por isso, ela sempre fala de escolher a prova. Então, faz parte da nossa programação também as escolhas de provas. Só que, muitas vezes, essas escolhas de prova, elas são oferecidas, mas não significa que nós vamos aceitar com tranquilidade. Ao mesmo tempo que também as expiações vêm para nós como uma consequência de um erro, que muitas vezes nós aceitamos, como aquela criança que você fala para ela, olha, fica de castigo porque você vai ter que aprender. Aí ela faz aquela tromba, aquela cara fechada e fala, tá bom. Mas a gente sabe que é um tá bom insatisfeito, Daf colocou, seria complicado acreditar que essa seja a realidade, porque diríamos que todos os ricos já passaram por todas as demais provas. Não, o que a Condessa Paula coloca para nós, Dafa, é que ela sugere que se nós tivermos que escolher uma das provas, não, é uma recomendação que ela faz. Ela diz assim, se vocês tiverem que escolher a prova da riqueza, escolham por último. Porque aí você já escolheu a prova da dor, a prova da convivência, a prova do egoísmo, e aí você, depois que você conseguiu se depurar diante de todas elas, a prova da riqueza vai viver como uma facilidade enorme. Não, sem dúvida, ela é uma sugestão que ela dá como um espírito daquela envergadura. Mas naturalmente a gente vai vivendo, porque nós queremos se submeter, nós queremos nos submetermos às experiências que para nós são prazerosas. E se nós tivéssemos, como eu já coloquei para vocês, a oportunidade de fazer uma programação reencarnatória ao nosso modo, é como você pegar para uma criança e falar assim, vai num restaurante e escolhe o que você quer comer.
A gente sabe que a criança vai direto na mesa de doces para comer porcaria e tudo mais, né? No nosso caso, assim, qual seria a nossa programação reencarnatória? Bom, como eu já falei para vocês sabem que primeiro eu continuaria sendo corintiano, claro. Nasceria aqui no Brasil, que eu amo esse país. Nasceria famoso, rico, muito saudável, belo, que mais? Inteligente, e assim ia montando meu cardápio, né? Então, eu de cara faria uma programação em que eu seria tudo aquilo que com certeza me afundaria. Porque nós não temos ainda a capacidade de lidar com essas provocações que a vida material, com a vida ainda nesse nível evolutivo, pode oferecer. Então a gente escolheria do nosso modo. Então por isso nós temos orientação do mundo espiritual, que nos coloca muitas vezes em situações... Só um instantinho, pessoal. Isso. Nos coloca muitas vezes em situações que nós não queremos. Então assim, as provas são oferecidas. Algumas vezes, se nós temos ali uma fraqueza, alguma coisa, nós escolhemos uma expiação, uma prova que pode nos ajudar. Outras vezes, as expiações nós escolhemos quando a consciência pesa, e outras vezes as expiações são recomendadas, e algumas vezes até impostas. E muitas vezes provas também vêm como expiação. Então existe uma mistura muito grande, e que do nosso ponto de vista a gente não sabe se é um azar que a gente está tendo, se por acaso foi uma escolha errada, se por acaso vem como uma espécie de castigo. Então a gente não consegue definir ainda, porque na nossa cabeça nós não temos ainda maturidade nem compreensão para nos aprofundarmos tanto ainda nesse tipo de análise, né? A Daf colocou, vemos quantas pessoas sucumbem mesmo tendo apenas um pouco mais de dinheiro. Sim, basta ela ter um pouco de tendência e um pouco de facilidade. Como diz o ditado popular, é a ocasião que faz o ladrão. Então, na verdade, é a ocasião em que nós demonstramos as nossas fraquezas. Então, algumas vezes nós nos submetemos a determinadas provas, mas temos ao nosso lado situações, circunstâncias, pessoas que nos ajudam na condução das nossas decisões para chegarmos ao objetivo que nós desejamos. Então temos alguém do nosso lado, seja alguém que vai nos dar um conselho, seja alguém que vai nos cobrar alguma coisa. Então você trabalha numa empresa e você tem ali o desejo de exercer um grande poder sobre as pessoas, mas você tem um colega do seu lado que ele te inferniza a vida. Na verdade, esse colega que está do seu lado é exatamente o limite que você precisa ter para não ultrapassar, né, aquilo que foi pré-estabelecido. Então hoje nós temos experiências. Então quando o Leon Denis coloca para nós, aqui mais uma vez, vamos voltar a esse trechinho aqui, ele fala assim para nós que para lavar manchas e vícios deverá reencarnar no mundo de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. Então é aí que a gente vai vivendo tantas experiências para chegarmos a esse objetivo, para chegarmos a esse propósito. E cumprida essa purificação, ou seja, aquele problema pontual que foi apresentado, quando nós conseguimos superar aquela dificuldade, e ela não é 100% superada, né, porque a gente ainda vai, como eu falei para vocês, as depurações, elas vão acontecendo aos poucos. Então, se eu sou por acaso alguém que tem o vício, por exemplo, da violência, eu não vou me tornar uma pessoa santa de uma hora para outra. Essa violência ela vai gradualmente se dissipando, né, da minha conduta, do meu comportamento. Então eu vou ainda viver algumas coisas, vou continuar sendo agressivo, aí eu vou diminuindo, até que eu consigo controlar completamente essa minha tendência. Porque faz parte do meu instinto, faz parte da minha natureza ainda animal. Então, para a gente sair dessa condição da natureza animal, para chegarmos na condição angelical, existe ali uma situação, né, uma distância assim, abissal. É muito trabalho que tem que se fazer. E nós temos ainda muitos vícios e tendências. E muitas manchas também. Então nós temos aquilo que pode nos levar a uma queda, e nós temos aquilo que já nos prendem ao passado e que nós temos que resolver. Então imaginemos assim, você andando num grande plano, assim, num deserto, arrastando várias cordas com pedras amarradas. É assim que nós somos ainda nessa condição. Nós temos no nosso passado muitos equívocos, muitas situações que serão para nós ainda trabalhosas para que a gente possa primeiro desamarrar tudo aquilo que está nos prendendo. Então a gente caminha para frente, objetivando
sempre esse progresso, sempre essa evolução, mas ainda temos esses dramas do passado nos segurando. E o problema ainda por cima, né, como se não bastasse tudo isso, nós, cada vez que nós vamos caminhando para frente, em vez de nós caminharmos de um modo tranquilo, de um modo equilibrado, a gente vai pegando mais pedras no caminho ainda. Então, quer dizer, a gente simplesmente vai complicando a nossa existência. Agora, a partir do momento que a gente começa a ter uma pequena consciência daquilo que... Uma pequena, não precisa ser muito grande não. Daquilo que nós precisamos alcançar, a gente começa a ser mais prudente. Então a gente não arruma mais problemas. E a gente vai gradualmente resolvendo os problemas do passado. É assim que a gente vai se desvencilhando. É assim que a gente vai se depurando dessas manchas e desses vícios que Leon Denis comenta para nós aqui. Então essa sabedoria que a gente tem que ter para viver das nossas decisões atuais, nós temos sempre que pensar o que exatamente eu vou fazer em termos do uso do meu livre-arbítrio que vai por acaso me comprometer futuramente. Como diz o espírito Camilo, que é o instrutor, né, o orientador espiritual do Raul Teixeira, numa discussão que eles tiveram, Raul fala sobre isso numa palestra, e ele comenta o seguinte, que é uma expressão simples, que é algo tão banal, aparentemente para nós, mas que traz uma profundidade filosófica enorme. Ele diz assim, depois que você toma uma decisão, você pergunta o seguinte, e depois? Então essa frase, e depois, é assim, tá, você vai a um shopping center, aí você entra numa loja, e você compra um produto, tá, e depois? Depois vem a fatura, depois você vai ter que pagar, depois você vai ter que fazer planejamento financeiro, depois você vai se endividar. Tá, eu vou fazer uma declaração de amor para uma pessoa, muito bem, e depois? Você acaba de se comprometer afetivamente com ela, você vai lesá-la afetivamente? Você vai assumir com essa responsabilidade? Você quer pedir a demissão do seu trabalho porque você cansou. Tá, e depois? Você vai ficar desempregado, você está preparado para isso? E depois? E depois? Então, cada vez que a gente faz uma pergunta e depois, quando nós tomamos uma decisão, seja na nossa vida íntima, quando nós fazemos uma decisão por algo, né, tomamos uma decisão por algo que vai nos trazer satisfação, seja na nossa vida coletiva, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, acadêmica, espiritual, social, seja como for, cada decisão, se ela for sustentada por essa pergunta, feita pela nossa própria consciência, nós teremos prudência, nós teremos cuidado, porque assim cada decisão que nós tomarmos vão nos levar, de alguma forma, por um caminho mais equilibrado. Agora, se nós agimos impulsivamente, queremos viver, né, aquele prazer momentâneo, aquele prazer efêmero, que uma hora ou outra ele vai embora, aquela ilusão, sem perguntar o que vem depois, nós acabamos depois sofrendo as consequências. E muitas vezes ela se torna bastante negativa. Então hoje nós estamos arrastando todas essas pedras do passado porque nós não fizemos essa pergunta. Ou se nós fizemos, nós não tivemos ali a força suficiente para poder resistir ao desejo, à tentação que aquilo proporciona. Mas hoje nós estamos aqui para resolver os problemas do passado e estamos aqui para construir o futuro que nós desejamos. E é aí então que vem essa purificação que Leon Denis comenta com todos nós. Né? Vamos lá, bom dia César. Continuando. Deixa eu ver o que ele coloca. E aqui coloca, né, o que em nossa ignorância chamamos injustiça da sorte, não é senão a reparação do passado. O destino humano é um pagamento do débito contraído entre nós mesmos para com essa lei. A vida atual é a consequência direta, inevitável das nossas vidas passadas, assim como nossa vida futura será resultante das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Vindo a animar um corpo novo, a alma traz consigo em cada renascimento a bagagem das suas qualidades e dos seus defeitos, todos os tesouros acumulados pela obra do passado. Assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias mãos o nosso dever moral, edificamos o nosso futuro, preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Né? Como diz
Maíse Braga, que é uma palestrante bastante conhecida lá na Comunhão Espírita de Brasília, ela sempre diz assim para nós, que nós somos o passado em forma de presente. O que significa isso? Que hoje nós nada mais somos do que a consequência de tudo aquilo que nós semeamos no passado, em termos de comprometimento, em termos de tendência, em termos de viciações, em termos de valores, em termos de virtudes. O que nós estamos fazendo hoje é aperfeiçoando aquilo que nós trouxemos do passado para construir alguma coisa que no futuro também será utilizada. Então, quer dizer, nós estamos nesse processo constante de construção e reparação, sempre vinculados diretamente àquele passado, intimamente. Então, quando nós muitas vezes acreditamos que experiências que nós vivemos hoje, Leon Denis o Kardec fala sobre isso lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre as provas do passado e as provas do presente, né? as aflições do passado e as aflições do presente. Então ele diz que muitas aflições, a maioria infelizmente, são consequência da... a maioria das aflições é consequência das nossas escolhas equivocadas agora. Então nós tomamos uma decisão numa situação que nós vivemos no dia a dia e a consequência vem de imediato. Mas tem muita coisa que vem ainda como consequência daquele passado distante, que aguarda ainda as nossas resoluções, aguarda ainda as nossas decisões. Diz Leon Denis aqui: pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Cada ser, chegando a possuir-se em sua razão e em sua consciência, torna-se o artífice dos próprios destinos. Constrói ou desmancha à vontade as cadeias que o prendem à matéria. Os males, as situações dolorosas que certos homens sofrem, explicam-se pela ação direta, pela ação desta lei. Toda a vida culpada deve ser resgatada. Chegará a hora em que as almas orgulhosas renascerão em condições humildes e servis, em que o ocioso deve aceitar penosos labores. Aquele que fez sofrer, sofrerá a seu turno. Porém, a alma não está para sempre ligada a esta terra obscura. Depois de ter adquirido as qualidades necessárias, deixa e vai para mundos mais elevados. Percorre o campo dos espaços, semeado de esferas e de sóis. Ser-lhe-á arranjado um lugar no seio das humanidades que os povoam. E progredindo ainda nesses novos meios, ela, sem cessar, aumentará a sua riqueza moral e o seu saber. Depois de um número incalculável de vidas, de mortes, de renascimentos, de quedas e de ascensões, liberta das reencarnações, gozará a vida celeste, tomará parte do governo dos seres e das coisas, contribuindo com suas obras para a harmonia universal e para a execução do plano divino. Tal é o mistério da psique, a alma humana, mistério admirável entre todos. A alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os seus preceitos, aprender a decifrar esse enigma, eis a verdadeira ciência da vida. Cada farrapo arrancado ao céu da ignorância que a cobre, cada faísca que adquire do foco supremo, cada conquista sobre si mesma, sobre suas paixões, sobre seus instintos egoísticos, permite-lhe uma alegria pura, uma satisfação íntima, tanto mais viva quanto maior for o trabalho executado. Eis aí o céu prometido aos nossos esforços. O céu não está longe de nós, mas sim conosco. Felicidades íntimas ou remorsos pungentes, o homem traz nas profundezas do ser a própria grandeza ou a miséria consequente dos seus atos. As vozes harmoniosas ou severas que em si percebe são as intérpretes fiéis da grande lei, tanto mais potentes e imperiosas, quanto mais elevado ele estiver na escala dos aperfeiçoamentos infinitos. A alma é um mundo em que se confundem ainda sombras e claridades. Mundo cujo estudo atento faz-no cair de surpresa em surpresa. Em seus recônditos, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação,
para se desdobrarem em feixes de luz. À medida que ela se purifica, suas percepções aumentam. Tudo o que nos encanta em seu estado presente, os dons de talento, os fulgores do gênio, tudo isso nada é comparado ao que um dia adquirirá quando estiver atingido supremas atitudes espirituais. Já possui imensos recursos ocultos, sentidos íntimos, variados e sutis, fontes de vivas impressões, mas o pesado e grosseiro invólucro embaraça-lhe quase sempre o exercício. Aqui o que o Denis coloca para nós quando ele fala sobre todo esse potencial que o espírito tem. Fala todo o potencial da alma, mas que infelizmente nós não conseguimos exercer esse potencial, porque pelo fato de nós estarmos aqui hoje encarnados, abraçados por esse corpo material que não nos permite essa liberdade de ação e nem essa clareza da consciência. E ao mesmo tempo, quando nós estamos no mundo espiritual, ainda ligados a todos os comprometimentos que nós adquirimos aqui no mundo físico, nós não conseguimos exercer essa clareza. Nós pensamos assim, bom, quando eu chegar no mundo espiritual, a minha evolução vai ser muito mais rápida, porque eu vou ter uma clareza de tudo que eu preciso fazer. Tudo que é certo, tudo é errado, tudo virá à minha mente de um modo muito mais fácil. Será que é assim? Esse é um grande engano que nós temos. Muitas vezes um espírito sai daqui, vai para o mundo espiritual, mas todos os seus dramas o perseguem e, consequentemente, ele não consegue ter um instante de tranquilidade no mundo espiritual, porque toda a sua mente trabalha em torno daquilo que ele viveu aqui no mundo físico. Então é aquilo que nós falamos muitas vezes, que poucos de nós somos aqui espíritos encarnados, vivendo espiritualmente os valores que nós adquirimos, e a maioria das vezes, a grande maioria dos desencarnados, vive como desencarnado, mas com a consciência encarnada. Está fora do corpo físico, mas com a consciência ligada ao mundo material. Enquanto que muitos estão ligados ao corpo físico, mas com a consciência voltada para o mundo espiritual. Esse segundo grupo, infelizmente, é a minoria. Dafa colocou, Kardec já disse que somos homens sem corpos, né? Pois é. Quem são os espíritos? São os homens que vivem no mundo espiritual. São seres desmaterializados, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos sem os corpos materiais. E continua. Somente algumas almas eleitas, destacadas por antecipação das coisas terrestres, depuradas pelo sacrifício, sentem as primícias desse mundo. Todavia, não encontram palavras para descrever as sensações que as elevam, e os homens, em sua ignorância da verdadeira natureza da alma e de suas potências latentes, os homens têm escarnecido disso que julgam ilusões e quimeras, né? Então, aqui nós normalmente não damos o devido valor a essa grande importância que é nós alcançarmos esse estado de felicidade plena no mundo espiritual. Então a gente sempre pensa assim, mas o paraíso é para ir. Então a gente sempre coloca que a ideia do paraíso e do inferno são duas ilusões, são dois mitos que nos perseguem, mas que não passam de uma fantasia. Sendo que, na verdade, como a gente sempre lembra que o paraíso, ou o estado paradisíaco, ou o estado infernal, é uma condição da consciência de cada um de nós. Quando nós temos essa compreensão, a gente começa a perseguir com mais eficácia, com mais perseverança, esse estado de depuração e equilíbrio. Esse é o ponto fundamental para todos nós. Dafa lembrou, né, não adquirimos outra razão, outra consciência, outra sabedoria. Só desenvolvemos aquela que nós temos, né, dentro das possibilidades de uma forma muito lenta. Então, quando nós nos perguntamos, né, quanto tempo o nosso planeta vai demorar para finalizar esse processo de provas e expiações, aí eu coloco para vocês, vamos olhar para fora das nossas casas, para a rua, e nós nos perguntarmos qual é exatamente o grau de consciência que as pessoas têm de que elas estão aqui comprometidas com um planejamento evolutivo, e não simplesmente vivendo o dia a dia para acordar, para pagar contas, para reclamar da vida. Quantas pessoas têm essa consciência? Até mesmo nós que estudamos e falamos sobre isso, nós temos uma ideia teórica do que significa esse processo. Mas a influência do mundo físico para nós ainda é muito grande.
Então nós sabemos que não devemos, sabemos o que precisamos, mas mesmo assim a gente continua resistindo, porque para nós é muito difícil. Então quando nós acreditamos, quando nós chegamos no mundo espiritual, e nós vemos ali muitos espíritos que viveram como espíritas, ou seja, são espíritos espíritas, dá a impressão de que eles estão numa condição de felicidade, mas não estão. Muitas vezes eles, sendo espíritas, tendo essa compreensão toda, sofrem muito mais porque sabem o que precisam fazer, mas não conseguem. Exatamente porque a influência, as tendências inferiores acabam atuando com muito mais intensidade sobre suas vidas do que aquela ideia de que precisam manter o equilíbrio, de que precisam ter sabedoria. O Zé colocou aqui, né, o paraíso que trazemos da igreja, aquelas cenas, né, de anjinhos peladinhos cantando, né, e tocando as flautinhas e eternamente, né? E Zé, eu queria entrar assim na mente das pessoas que aceitam com convicção, aceitam isso com verdadeira fé, essa ideia desse paraíso, para saber exatamente assim, o que se imagina quando vai alcançar. Porque na verdade pensa-se naquele prazer infinito de estar diante de Deus, contemplando Deus, naquele estado contemplativo, né, como os espíritos falam para nós, vivendo aquele prazer improdutivo, aquele prazer parado, mas o que vale é viver essa satisfação, viver feliz por toda a eternidade. E nós temos assim muita gente que pensa dessa forma. E quando eu falo muita gente, nós podemos colocar assim uma maioria significativa do nosso planeta. Se nós pensarmos, por exemplo, que a religião cristã e a religião islâmica são as duas maiores religiões do planeta, as duas contemplam essa ideia do paraíso e do inferno. E as pessoas que são verdadeiras praticantes, né, reais, sinceras praticantes dessas religiões, acreditam que vão para o paraíso ou acreditam que vão para o inferno. Então é uma questão de fé, né? A Miriam também lembrou com relação ao umbral, né? Olha, a vantagem, Miriam, apesar de muitas vezes nós materializarmos essa ideia do umbral, de que você vai para um lugar, de que o lugar é desse jeito, eu acho que a essência é mais importante, de saber que um espírito nessa condição é um espírito que sofre, mas que é um sofrimento temporário. Então, assim, apesar do cenário que é criado em torno disso, a gente sabe que o espírito, estando nessa condição, ele sofre devido aos seus dramas, né, os dramas praticados, o seu modo de pensar, mas que conforme o tempo vai passando, ele vai se equilibrando, ele sai dessa condição. Então, independente do local, a gente pensa no indivíduo, a gente pensa no seu íntimo. E isso é importante porque nós espíritas já temos essa consciência, independente da interpretação que nós façamos desse estado umbralino. Né, esse estado umbralino que a gente pode colocar, até o nome umbralino lembra de sombra, né? Então a gente faz ali uma interpretação equivocada, porque o nome para nós é um nome feio, é um nome que assusta. Então você fala assim, nossa, você vai para o umbral. Aí você já pensa no lugar de sombra, no lugar escuro, lugar feio, porque nós já criamos também essa ideia. Da mesma forma que eu falo para você, você vai para o inferno, você já pensa naquelas labaredas de fogo, nos diabinhos, no caldeirão, naquela... Então, na verdade, nós precisamos materializar essas ideias, porque faz parte da nossa condição. Nós precisamos de informações para o nosso cérebro processar, porque o nosso cérebro está ligado a essa lógica física. Não é uma lógica espiritual, né? Porque existe uma diferença entre lógica física e lógica espiritual. A lógica física é a lógica do positivismo, ou seja, é aquilo que você precisa ver, que você precisa medir, que você precisa calcular, que você precisa pesar. A lógica espiritual, ela é completamente desmaterializada. E como é que a gente vai conseguir imaginar uma coisa tão abstrata assim? Até mesmo quando eu falar para vocês assim, ó, pensem num anjo. De imediato o Zé já pensou lá nos bichinhos gordinhos, peladinho, com asinha, dando risadinha. Pensa num diabinho. De imediato a gente pensa num filme, num desenho, porque a gente precisa imaginar, a gente precisa criar uma forma para facilitar o nosso entendimento. Então essa lógica espiritual nós não temos ainda. E daí que muitas vezes os espíritos criam em torno de si, esse cenário fluídico, vamos dizer assim, porque em suas consciências eles criaram essas ideias.
E nós podemos ver assim que a força, o resultado do nosso pensamento, no próprio livro dos médiuns. Quando nós começamos a ver ali o laboratório do mundo invisível, quando espíritos aparecem vestidos, segurando objetos, de onde surgem essas roupas, de onde surgem esses objetos? São eles que criam, mentalmente. E lá no livro A Gênese, lá nos Fluidos, no capítulo 14, é a mesma coisa. Então, se por acaso você pensa numa condição infernal, você começa a pensar nesse inferno. E muitas vezes você vive isso dentro de si mesmo. E muitas vezes, combinando muitas mentes, acaba criando alguma coisa em torno delas. Esse é um problema. Né? E essa é uma questão, Dafa. Quando a gente faz esse plasma para nós mesmos, se você tem ideias coletivas, você pode também ter plasmas, fazer assim, uma construção coletiva. Essa é a questão, esse é o grande detalhe que nós vamos analisando com relação ao que acontece no mundo espiritual. O pensamento íntimo de um indivíduo reflete sobre ele mesmo, e um pensamento coletivo reflete sobre todos. Exatamente por causa da sintonia. Aí acabam criando esse estado infernal. E aí é um grande problema. Mas isso aí é um tema que a gente vai depois conhecer com mais profundidade, conforme a gente for desenvolvendo, né, o nosso entendimento sobre o mundo espiritual, em outros estudos, em mais depoimentos e tudo mais. A Brise colocou para nós aqui, né, quanto à Igreja Católica, não penso que os que viveram e morreram não tenham só essa vida contemplativa, pois muitos santos não são recorridos para interceder por nós, e os anjos da guarda também não estão numa missão de nos guardar. Pois é uma boa questão que você colocou, Brise, porque quando você pensa assim, vamos imaginar um depoimento de alguém que segue essa religião. O que ele vai dizer? Ele vai pensar o seguinte: eu vou seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, e aí então eu vou ao encontro de Deus. Ponto. Tá, a pergunta é, tá, mas e quando você encontrar com Deus, você vai fazer o quê? A resposta não é uma resposta, eu vou trabalhar como os santos ou trabalhar como os anjos. Eu vou contemplar Deus. Então, assim, o raciocínio para no momento em que você encontra. Tá, você encontrou. Tá, você vai fazer o que a partir dali? O que vai acontecer com a sua vida? Quais serão as suas decisões? Quais serão as suas atitudes com relação às pessoas que não conseguiram se transformar naquilo que você se transformou? A gente não ouve essa continuidade nesse raciocínio. E é aí que está a grande questão. É aí que nós observamos o grande problema. O Armando colocou, né, se o espírito estiver em um estado de loucura, ele influencia outros espíritos na mesma sintonia, né, até com sua loucura influencia os encarnados, com certeza absoluta. Né? Então, quando a gente fala sobre os espíritos que nos influenciam o tempo todo, essa influência ela pode ser positiva, negativa, equilibrada, desequilibrada. E o pensamento é algo também, Armando, que é algo que é bastante abstrato para nós, porque nós não conhecemos ainda a ação do pensamento sobre nós. A gente sabe que o pensamento é assim, que o pensamento faz e acontece. Mas como a gente não sequer compreende o que significa de fato o pensamento, a transmissão do pensamento, a influência do pensamento sobre os fluidos e tudo mais, é algo muito abstrato, é algo muito longe da nossa compreensão ainda. Para entendermos isso, poxa vida, a gente precisa estar desmaterializado, né? Você precisa ver o pensamento fluindo, se a gente não consegue ver isso, então, consequentemente, não conseguimos compreender também. Continuando aqui, deixa eu ver o que o Leondino coloca. Bom, aqui ele acabou, tá, sobre acabou esse trecho que trata do alvo da vida. A gente vai entrar no outro capítulo agora, capítulo 13, que fala sobre as provas da morte. Tá? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá também, que é uma análise pequena que ele fez aqui, 2 ou 3 páginas, que dá para a gente concluir hoje também. Vamos lá para a gente entender. Estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira revolução produz em nossos instintos. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor, física ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-no a conhecer, a dominar as nossas paixões,
a armarmos realmente os outros. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. Deixa eu ver aqui. Tá, só um instantinho aqui pra gente resolver aqui as coisinhas. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Tá, então esse aqui já foi. Vamos pegar o próximo. Só um instantinho, tá, gente? Estou só organizando aqui a sala para facilitar aqui o nosso estudo. Aqui. Pronto. Então vamos lá. Prontinho. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. A fim de podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem e, com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam. A dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova revolta-se, renega a Deus e a justiça. Depois, passada a tormenta, quando se examina a si mesma, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os desgraçados. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque neste mundo há mais sofrimento que alegria. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. A dor física também tem sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito da carne. Liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolvem, mesmo depois da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas com pouca idade. Essas almas puderam adquirir na terra o saber e a virtude necessários para subirem mais alto. Como um resto de materialidade impedisse ainda seu voo, elas vieram terminar pelo sofrimento a sua completa depuração. Não imitemos esses que maldizem a dor e que, nas suas imprecações contra a vida, recusam admitir que o sofrimento seja um bem. Desejariam levar uma existência a gosto, toda de bem-estar e de repouso, sem compreenderem que o bem adquirido sem esforço não tem nenhum valor e que, para apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto ela custa. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancarmos a indiferença, a volúpia. E quem esculpe nossa alma, quem lhe dá mais pura forma, beleza perfeita. A prova... Deixa eu pegar aqui que... Eu acabei dando um salto a mais aqui, só um instantinho. A prova é um remédio infalível para a nossa experiência. A providência procede para conosco como mãe precavida para com seu filho. Quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola da prudência. Tal o destino
do maior número neste mundo. Debaixo de um céu, algumas vezes sufocados de raios, é preciso subir o caminho árduo, com os pés dilacerados pelas pedras e pelos espinhos. Um espírito de vestes lutuosas guia os nossos passos. É a dor santa que devemos abençoar, porque só ela sacode e desprende-nos o ser das futilidades com que este gosta de paramentar-se, torna-o apto a sentir o que é verdadeiramente nobre e belo. Sob efeito desses ensinos, aqui se reduz a ideia da morte. Perde todo o caráter assustador. A morte mais não é que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. A morte é só aparente. Somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Esta se acha, além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz: os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. São as únicas riquezas que podemos levar conosco e utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação que se lhe segue, em um tempo dado, são duas condições essenciais do progresso. Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas colocam-nos em meios diferentes. Obrigam a adaptarmos-nos às mil faces da ordem social e universal. Quando chega o declínio da vida, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai voltar-se para dar lugar a uma página branca e nova, aquele que for sensato consulta o seu passado e revê os seus atos. Feliz quem nessa hora puder dizer: meus dias foram bem preenchidos. Feliz aquele que aceitou as suas provas com resignação e suportou-as com coragem. Esses, macerando a alma, deixaram expelir tudo o que nela havia de amargo e fel. De amargor e fel. Rememorando na consciência as suas tribulações, bendirão os sofrimentos que suportam, ou que suportaram, e com a paz íntima verão sem receio aproximar-se o momento da morte. Digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra no laboratório da natureza, mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Assim se extingue cada uma das nossas encarnações. Firmes nesses princípios, não mais temeremos a morte. Como os gauleses, ousaremos encará-la com terror. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos fúnebres. Os nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, sua volta à verdadeira pátria. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente
onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono. É nessas horas de dúvida e de angústia, uma dor vem até nós e diz-nos: sofre para engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que o teu destino é grande. Essa terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros. E na hora atual, preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá as tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despojar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-vos-á. Então aqui, mais um capítulo em que Leon Denis fala das provas e da morte, né? Porque hoje nós temos experiências na nossa vida material que certamente nos colocam naquela condição de dúvida, né? Do porquê passarmos por tudo isso, o que nós fizemos para merecer isso, quanto tempo isso vai demorar. Essas são dúvidas que todas as pessoas já fizeram, todos os espíritos já fizeram, até aqueles que hoje se encontram numa condição mais elevada. Porque hoje os espíritos vêm dizer para nós que é importante que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança, porque esse sofrimento que nós vivemos, seja ele sofrimento de que natureza for, é um sofrimento temporário. E que depois, nesse depois próximo ou distante, isso tudo vai terminar. Então esses mesmos espíritos que falam isso hoje, foram espíritos que no passado também choraram. Foram espíritos que no passado também sofreram. Mas que depois que tiveram realmente essa certeza, voltam hoje para dar esse depoimento. E eles falam para nós hoje sobre essa certeza da morte. Quando nós estudamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, isso é algo que muitas vezes nos traz alguma dúvida. Nós vemos ali os espíritos dizerem, quando Kardec pergunta, por exemplo, qual a importância que um espírito dá para o seu corpo físico, né, falando sobre o processo de desencarnação. E aí os espíritos dizem para nós que o espírito vê o seu corpo físico como uma roupa velha que ele joga fora. Então essa é uma visão de um espírito que certamente já não vê no mundo físico, né, já não vê o mundo físico com o mesmo valor que ele via antes. Isso exatamente porque ele conseguiu se depurar e conseguiu alcançar essa compreensão. Mas a grande maioria dos espíritos que chega até no mundo espiritual lamenta a perda desse corpo físico. Então ele não vê simplesmente como uma roupa velha. Ele vê como aquela roupa que ele quer continuar usando. Exatamente porque os seus interesses ainda estão concentrados aqui no mundo físico. E que interesses seriam esses? O interesse da convivência dentro dessa sociedade que nós temos hoje, que é muito diferente daquilo que chega no mundo espiritual. Quantos espíritos desencarnam e recebem uma mão estendida para poderem continuar o seu desenvolvimento no mundo espiritual, recusam porque querem continuar vivendo entre nós. Querem continuar com suas famílias, querem continuar com seus amigos, querem continuar no ambiente em que frequentavam. Então, o espírito que se liberta do corpo físico não é aquele que vai simplesmente parar de olhar para trás e continuar vivendo a sua vida. Muitos espíritos voltam-se para o mundo físico e lamentam profundamente perderem tudo aquilo que tinham. Principalmente se o mundo físico proporcionava para ele algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação. Ele quer continuar vivendo isso.
Seria mais ou menos, é uma dependência que nós temos, assim como aquele que é um adicto, aquele que é um dependente químico, tem das suas substâncias. Muitas vezes, a substância que nós temos, essa necessidade, é a substância do prazer. É aquela substância que vem do prazer da convivência, é o prazer que vem do poder, da riqueza, da beleza, da sensualidade, das viciações. Coisa que no mundo espiritual ele não pode desfrutar. Simplesmente assim. Ele perde toda a satisfação que ele tinha quando ele vivia aqui. Então o espírito que se encontra ainda nessa condição de preferir o mundo físico ao mundo espiritual, estar no mundo espiritual para ele é um grande tormento. Então não apenas ele lamenta aquilo que ele perdeu, ele lamenta também aquilo que ele não pode viver no mundo espiritual. E quer voltar. E deseja ardentemente voltar e lamenta perder esse corpo físico. Então, os depoimentos que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, vêm dos espíritos que já ultrapassaram essa condição. Da mesma forma que nós vemos hoje, essas mensagens reflexivas que nós lemos, por exemplo, de Meimei, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos que trazem mensagens de reflexão, falando sobre a grande importância de nós vivermos de uma forma virtuosa aqui no mundo físico, para chegarmos no mundo espiritual e vivermos de uma forma prazerosa, aquela verdadeira felicidade moral que o mundo espiritual pode nos oferecer, já viveram tudo isso também. Lamentaram tudo isso também. Então por isso podem falar com conhecimento de causa. Né? Prestem mais atenção no mundo espiritual do que no mundo material, não negligenciando as responsabilidades. Né? Porque o que a gente vê hoje é muito interessante, que em todas as religiões nós temos isso. É aquela devoção, né, à divindade. Eu falo divindade porque nós temos Deus e nós temos outras religiões que também têm os seus deuses. Né? Então tem ali a sua divindade, tem essa ideia do paraíso e vive em busca desse paraíso. Vive em busca dessa satisfação. E acabam se esquecendo dos compromissos que tem aqui no mundo físico. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, descrições do mundo espiritual, sejam elas de que forma for, e nós pensamos assim, né? Poxa vida, não vejo a hora de alcançar tudo isso. Não vejo a hora de viver isso que os espíritos relatam. E aí então nós nos esquecemos dos compromissos que nós temos com a nossa família, com o nosso trabalho, do compromisso moral que nós temos aqui. E como eu sempre falo para vocês, estarmos aqui no mundo físico é algo que exige uma logística extremamente complexa, determinando local, condições, pessoas, situações, circunstâncias que nós vamos ter que vivenciar para o nosso aprendizado. Então, na verdade, nós não somos aqui lançados como se fosse um paraquedas, né? Como se fôssemos paraquedistas, né? Nós subimos um avião, chega a uma determinada altura, a porta se abre e nós então nos lançamos, sabendo somente onde nós vamos nascer. Então nós vamos nascer no Brasil, tá? Então o avião passa aqui em cima do Brasil, nós somos lançados e seja que Deus quiser. Se nós pegarmos essa mesma comparação do paraquedas, nós somos lançados com precisão no local. Chegando lá embaixo existe uma equipe nos esperando e vai nos oferecer todos os instrumentos, todos os equipamentos necessários para a gente continuar ali a nossa caminhada. Então tudo é muito bem planejado. Nada acontece por acaso. Então quando nós estamos aqui esperando a hora de voltar, significa que nós não estamos prestando atenção em quase nada do que está aqui presente para nós. E aí então nós pensamos, muito bem, Leon Denis fala para nós aqui nesse trecho que foi lido, sobre aquilo que nós temos que viver, né, na nossa atual encarnação, daquilo que é programado, daquilo que é planejado. Então nós chegamos aqui hoje e sabemos que nós nada mais somos do que um resultado do passado. Para nós vivermos de uma forma equilibrada aqui no mundo físico hoje, é importante que nós façamos uma reflexão. Voltemos a nossa atenção buscando esse autoconhecimento. Já contei para vocês que numa certa vez, isso lá se vão mais de 20 anos, eu conversava com uma senhora que ela era espírita e ao mesmo tempo também lidava com algumas questões esotéricas. Ela era
a diretora de um centro espiritualista, vamos dizer assim. Embora ela lesse muita coisa sobre o espiritismo e compreendesse também muita coisa do espiritismo. Mas para ela ia um pouco além, porque ela achava que ela se sentiria melhor assim trabalhando dessa forma. E aí então eu falava com ela sobre regressão de vivências passadas. Eu falava para ela assim, poxa, eu tenho uma curiosidade grande de saber exatamente, né, quais foram as situações que eu vivi naquele passado distante. E ela me olhou e falou assim, você não precisa fazer uma regressão. É só você analisar aquilo que você tem de tendências, tanto positiva como negativa. E você vai saber exatamente quem você foi naquele passado. E esse quem você foi, né, como eu já expliquei para vocês, né, quando a gente fala quem nós fomos, nós continuamos sendo nós mesmos, né, mas como nós vivemos. E aquilo me deixou meio sem graça, né, porque ela falou assim naquele tom meio... É aquela pessoa que te olha assim meio profundamente na alma, você fica meio constrangido. E ela fala assim, é só você analisar o que você tem hoje. Pois é. E aí então eu comecei a fazer uma análise desses 20 anos para cá, analisando assim as minhas tendências, analisando as minhas virtudes, tentando traçar assim o perfil de uma certa personagem, né, que eu poderia ter interpretado naquele passado. E aí então a gente começa a pensar, bom, se naquele passado eu me comportava dessa forma, então é hora de eu não me comportar mais, pelo menos seguindo as tendências negativas. Então eu tenho que ressaltar as virtudes que eu trouxe do passado e tenho que tentar limitar, restringir ou até mesmo dissipar completamente aquilo que eu trouxe de negativo. Muita gente pensa assim, tá, esse pensamento é um pensamento natural, é um pensamento lógico, um pensamento tranquilo. Só que na verdade, muitos de nós não pensamos assim. Tanto é assim que nós continuamos a repetir os erros do passado. Porque nós não temos ainda uma força moral suficiente para poder simplesmente controlar esses nossos impulsos. Então primeiro vem através da conscientização. Porque para você tomar uma decisão, para você fazer algo, é necessário que você saiba o que vai fazer e o porquê vai fazer. E quando nós olhamos para o mundo hoje, que não tem essa ideia de reencarnação, não tem ideia de provas e expiações, não tem ideia de tendências do passado, vivem simplesmente ao acaso. Naquele seja que Deus quiser, eu vou fazer para ver se dá certo. Então nós, que temos a condição hoje de fazer essa revisão do nosso passado, buscando essas tendências e entendendo do porquê delas existirem, porque toda tendência que nós temos, seja tendência para a virtude, seja tendência do vício, ela foi desenvolvida a partir de experiências que nós vivemos. Nós não nascemos assim. Dentro dessa visão tradicional que se tem hoje, da vida se desenvolvendo numa única etapa, ou seja, não existe a reencarnação, você veio para acertar e depois escolher o seu destino eternamente, coisa e tal. Quando nós pensamos numa criança que traz tendências negativas, ou numa criança que traz virtudes, nós pensamos que foi o acaso que fez isso, ou um capricho divino. Deus escolheu para que eu fosse uma criança que, com uma determinada idade, começasse a demonstrar uma tendência intelectual, uma tendência artística, uma tendência de virtude, ou um comportamento agressivo, negligente e tudo mais. Seria uma injustiça. Mas a visão, infelizmente, é assim. Só que a visão dessa injustiça, como eu comentei essa semana, vamos dizer assim, mas por que Deus fez isso? Deus fez porque Ele quis. E você não tem nada com isso. Então, na verdade, a resposta que se dá é muito simples. Ou seja, você não compreende e você não tem nada que compreender, você tem que aceitar. É assim que nós vemos hoje. Mas, independente daquilo que pensam, o que importa é aquilo que nós pensamos, nós temos uma visão diferente. E tendo essa visão diferente, nós podemos dizer assim, aquilo que nós temos hoje no mundo, nada mais é do que um reflexo do passado que sofreu uma leve transformação pela evolução que todos nós adquirimos. E que ainda, todo sofrimento e toda virtude foi resultado daquele passado. Mas nós, saindo do mundo exterior e voltando para o nosso mundo íntimo, nós temos essa oportunidade de perceber que muitas vezes nós temos um comportamento, que é um comportamento egoísta, um comportamento intransigente, um comportamento autoritário, um comportamento vicioso, seja qual ele for.
Nós sabemos que esse comportamento não nasceu agora. É algo que já vem se desenvolvendo. E se ele vem se desenvolvendo, nós temos obrigação moral, para a nossa evolução, de trabalhar isso para poder transformar em algo positivo para todos nós. Então basta a gente fazer uma autoavaliação, fazer uma revisão de nós mesmos, para começarmos a fazer esse trabalho de transformação. Quanto mais nós adiarmos, Leon Denis falou isso no capítulo anterior, o alvo da vida, nós temos o livre-arbítrio de acelerarmos esse processo de evolução ou de retardarmos. Fica ao nosso critério. Né? Ah, você fica tão enjoada, Sindor, faz isso não. Deixa eu ver aqui, o Zé colocou lá em cima para nós. É aí que me recordo de Joana de Ângeles, né? A forma simples para você se reconhecer. Né? Pois esse autoconhecimento é um processo necessário, mas que a esmagadora maioria de nós não tem ideia nenhuma da necessidade, da importância dele. Mas nós sabemos que tem que ser feito. Porque se você não se conhece, você não sabe o que precisa fazer. Tá, eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para ser melhor. Mas ser melhor a partir de qual referência? Eu tenho que ser melhor que meu vizinho? Eu tenho que ser melhor que alguém? Aí eu pego, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Eu vim aqui para ser melhor do que ela, eu certamente vou me frustrar. Porque eu não tenho capacidade ainda de me transformar numa pessoa como aquela. Eu vim para cá para ser melhor do que Chico Xavier. Eu vou quebrar a cara também. Porque eu não tenho ainda capacidade moral para fazer aquilo que ele fez. Então, na verdade, a referência que eu tenho para ser melhor sou eu mesmo. Mas como é que eu vou ser melhor que eu mesmo? Ser melhor que mim mesmo? Se eu não tenho condição, se eu não me conheço ainda. Como é que eu posso ser melhor que mim mesmo se eu não sei como eu fui no passado? É aí então que eu começo a fazer uma autoavaliação. É aí então que nós começamos, de fato, a promover essa transformação. Eu tenho que ser melhor que mim mesmo. Eu tenho que ser melhor, superar as minhas próprias fraquezas. E tenho que enaltecer as minhas próprias virtudes. E na relação que nós temos com as pessoas à nossa volta, nós fazemos simplesmente, nós nos estimulamos. Eu gostaria de ser como ele e não quero ser como o outro. Então nós fazemos essa comparação como forma de nos estimularmos. Mas o trabalho diz respeito a mim mesmo, comparando comigo mesmo. A Brise colocou, né, como a espiritualidade trata a nossa origem. Quando surgiu a primeira encarnação aqui na Terra? Falamos disso ontem quando você foi embora, Brise. Depois pega a gravação e ouve o finalzinho lá. Tá? Que eu li sobre isso. Li sobre isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A Silvia colocou, né, penso que somos hoje o que vivemos no passado, de positivo e negativo. E é de fato. Né? Como eu falei para vocês, somos o passado em forma de presente. Né? E assim vamos vivendo. Muito bem, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? Trouxemos aqui 2 capítulos dos livros, desse livro de Leon Denis, Depois da Morte, um livro bem legal, né, que, como eu falei para vocês, Leon Denis, ele traz para nós uma... não é novidade, mas ele traz para nós uma interpretação daquilo que Kardec proporciona nos seus estudos, nos seus livros. Né? Então, assim, se nós pegarmos tudo aquilo que Leon Denis fala, Kardec já falou, muito bem. Só que muitas vezes nós não fizemos essa interpretação, porque, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o que Kardec faz é trazer respostas. Agora, se nós pegássemos assim o Livro dos Espíritos segundo Kardec, aí nós teríamos ali uma série de interpretações. Então esse livro Depois da Morte seria mais ou menos isso. A doutrina espírita na visão de Leon Denis, na sua interpretação. Trazendo a sua bagagem, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua experiência. Então é por isso que a gente vai aprofundando nesses temas, que eles são simplesmente temas conhecidos. Mas a gente pensa assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Simplesmente porque a gente não se dá ao trabalho do estudo muitas vezes. Nós lemos um livro dos Espíritos, memorizamos as informações, mas não paramos para refletir. Então ler, refletir e compreender é um processo do estudo, coisa que infelizmente nós não fazemos, não porque muitas vezes não queremos, é porque muitas vezes não dá tempo, não tem oportunidade. Felizmente nós temos um espaço onde todos os dias nós conversamos sobre esses temas. Né? Todos os dias nós vamos conversando, trocando ideias, trazendo experiências pessoais, cada um de vocês trazendo a contribuição. E isso a gente vai se enriquecendo cada vez mais. É uma forma de nós nos aprofundarmos nesse entendimento do que a doutrina proporciona. Né? Então estudar um livro como esse é sempre muito legal. Bom, o próximo texto que nós vamos estudar, deixa eu ver aqui,
o capítulo 14, Objeções. Porque nós falamos sobre o espírito imortal, falamos sobre reencarnação, falamos sobre o alvo da vida, falamos sobre provas e morte. Mas nem todo mundo concorda com isso. É aí que Leon Denis vai trazer para nós as objeções das doutrinas que não pensam dessa forma. O que pensam essas doutrinas? Como elas interpretam essa questão do sofrimento da vida, da morte, do nascimento, de onde viemos, para onde vamos? Então Leon Denis vai trazer para nós essa visão aqui também. Tá? Muito bem. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? É legal, a gente sempre aprende muito com esses livros, por isso que é bacana estudar. Né? Mesmo que não tenha oportunidade de fazer parte aqui do nosso grupo todos os dias, ou de frequentar um centro espírita com frequência, façam leitura. Mas aí parem, leiam e tentem assim interpretar aquilo que está sendo falado, porque ler é muito fácil. Como eu falei para vocês, o livro O Porquê da Vida, de Leon Denis, em algumas horas vocês conseguem ler, porque é um livro pequeno, né, uma coisa rápida de se apreciar. Só que na verdade ele merece uma semana, um mês de estudo com calma, de você pensar, de fazer comparação. O que exatamente ele fala sobre isso. E assim é muito legal. Esse é o estudo que a gente tem que fazer. Tá? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Voltaremos a falar sobre esse livro na próxima segunda-feira. Tá? Estudando aqui o nosso Depois da Morte. Amanhã a gente volta fazendo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo.